compreender a tua palavra. Não podemos cometer o erro que Pilatos e aquela multidão cometeu. Então tem misericórdia de nós e abra o nosso entendimento, meu Pai, para que possamos tomar a decisão correta, fazer a escolha certa, para que haja salvação nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Mateus capítulo 27, versículo 1, fala sobre o julgamento de Jesus, que pode ser considerado o julgamento mais infame que já existiu. Você pode ver no versículo 1, que eles já levaram Jesus com o julgamento feito, com a condenação já feita. Está escrito assim: e chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. E aí no versículo 11 diz: e Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E ele respondeu o quê? Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ele não estava acostumado. Nos julgamentos, as pessoas condenadas, elas gritavam, elas choravam, elas suplicavam, e Jesus estava calado, apenas ouvindo os seus acusadores. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, eles reunidos disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Vamos fazer aqui uma pausa para você entender o que estava acontecendo. Pilatos, ele estava percebendo que não havia nada que condenasse Jesus. E ele percebeu que tudo aquilo que estavam acusando Jesus era simplesmente por inveja. Só que Pilatos estava numa situação delicada, porque os romanos haviam invadido Jerusalém, invadido a Judeia, a toda aquela região, era a altura do Império Romano, e o Pôncio Pilatos havia sido colocado ali, como representante de Roma, para controlar os ânimos, para que não houvesse rebeliões, para que o povo se mantivesse ali, sem nenhuma rebeldia, sem nenhuma rebelião. Então tudo que Pilatos jamais queria naquele momento, era que o povo se voltasse contra ele. Então aqueles sacerdotes, aqueles religiosos que estavam ali acusando Jesus, tinha o povo aonde? Nas mãos, porque eles influenciavam a opinião das pessoas. Então Pilatos estava naquilo, ele sabendo que Jesus não tinha nenhuma culpa, ele sabia moralmente que tinha que liberar Jesus, tinha que soltar Jesus, mas por outro lado, ele sabia que se ele não fizesse a vontade da multidão, ele ia ter problemas. Então, dividido, querendo agradar, ou querendo estar bem com a sua consciência, mas ao mesmo tempo estar bem também com quem? Com a multidão, ele teve uma ideia. Bom, já que é costume, na semana da Páscoa, nós libertarmos um preso,
Então eu vou pegar um preso e vou colocar alguém que assumidamente cometeu um crime, colocar aqui diante de Jesus e vou mandar eles escolherem, porque certamente ele pensava que o povo ia escolher soltar Jesus e crucificar Barrabás. Mas veja só o que aconteceu, porque sabia que por inveja o haviam entregado, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A mulher dele ainda tentou alertá-lo, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. Então ele ficou surpreso, porque ao invés das pessoas pedirem para soltar Jesus, eles optaram por soltar Barrabás e crucificar o Senhor Jesus. Agora, vamos nos posicionar no lugar de Pilatos. Ele tinha que fazer uma escolha: ou fazia a vontade daquelas pessoas e cometia o erro de soltar um criminoso e crucificar um inocente, ou fazia o que era certo, reconhecia que aquele que estava ali era justo e assumia as consequências da sua decisão, fosse qual fosse. Quando a gente ouve a história de Pilatos, a gente pensa que ele foi inocente, ou às vezes nos passa a ideia de que ele foi forçado pelas circunstâncias. Mas é exatamente isso que acontece nos dias de hoje, quando a pessoa, ela conhece a palavra, ela ouve sobre Jesus, mas da mesma forma que Pilatos, ela fica dividida. Ela não sabe se aceita Jesus e por isso sofre as consequências dessa escolha, que é, às vezes, ser discriminado, ser perseguido, às vezes, ser zombado, passar por situações em que você vai ter que negar a sua própria vontade, assumir as consequências dessa escolha por reconhecer que Jesus é o Salvador. Mas, ao contrário disso, o que é que muitas pessoas fazem? Fazem o que Pilatos fez. Tenta querer agradar aos outros e à sua consciência ao mesmo tempo. Ela sabe que precisa se entregar, sabe que precisa se converter, sabe que precisa reconhecer Jesus como seu Senhor, mas ao mesmo tempo não quer estar mal com as pessoas, não quer contrariar a vontade dos amigos, não quer contrariar a vontade da sua carne, e por isso fica como Pilatos, tentando agradar um e o outro ao mesmo tempo. Mas não é possível. Você vai ter que fazer a escolha. Alguém você vai ter que aceitar na sua vida e alguém você vai ter que crucificar. Você vai ter que aceitar Jesus como Senhor e crucificar a sua carne, ou o contrário, aceitar os desejos da carne e crucificar Jesus. E é exatamente isso que acontece: crucificar novamente o Senhor Jesus. Porque lá no livro de Hebreus, depois você pode ler na sua casa, a Bíblia diz que aqueles que conhecem a palavra de Deus, e mesmo diante disso, voltam a viver no pecado, o que está escrito? Que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Então, quando a pessoa, ela diz: não, eu sei que eu estou diante de Jesus, eu estou diante do Salvador, mas eu não quero abrir mão do meu pecado, eu não quero abrir mão da minha vida no mundo, eu quero continuar vivendo no pecado. Então ela está de novo fazendo o que fez Pilatos. Percebe, sim ou não? Olhem para mim, por favor. O que aconteceu? Diante disso, a Bíblia diz assim, olha só: respondendo o presidente, disse-lhe, versículo 21,
qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Por que a multidão escolheu Barrabás? Depois você pode ler na sua casa, no livro de Marcos, quando fala da crucificação, no capítulo 15, a Bíblia fala que Barrabás era um amotinador. Ou seja, Barrabás, ele era aquelas pessoas rebeldes que queriam libertar Jerusalém dos romanos. E em uma dessas rebeliões, em um desses motins, ele acabou cometendo um assassinato e por isso foi preso. Então, quando Pilatos ofereceu Barrabás em troca de Jesus, eles pensaram o seguinte: bom, temos aí alguém que vai nos libertar de quem? De Roma. Temos o nosso libertador, que é quem? O Barrabás, que vai nos ajudar a nos livrar de quem? De Roma. Então, os religiosos convenceram a multidão que valia mais a pena eles crucificarem Jesus e soltarem quem? Barrabás, do que o contrário. Então, o que isso representa? Representa a mesma coisa que a gente vê hoje, muitas pessoas que trocam Jesus por um pensamento de riqueza, trocam Jesus por causa da vida sentimental, trocam Jesus pelas suas ambições pessoais. Porque Barrabás representava para a multidão alguém que podia libertar eles de Roma. Barrabás representava para aquela multidão alguém que podia livrar eles daquela opressão dos romanos. Então, eles trocaram trocaram Jesus por supostamente um libertador que foi solto, mas ao invés de ser o libertador, 37 anos depois, foi um dos responsáveis por uma rebelião que, ao invés de libertar eles de Roma, fez com que Roma invadisse Jerusalém e destruísse toda a cidade de Jerusalém e matasse a grande parte deles, destruíssem eles ao ponto de só agora, em 1958 ou 60 e tal, se eu não me engano, é que eles conseguiram voltar. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se, ao invés deles escolherem aqueles que eles pensavam que era o libertador, eles optassem por ficar com o Salvador. Percebe, sim ou não? Quantas pessoas que largaram Jesus por uma amizade, quantas pessoas que largaram Jesus por um namorado, quantas pessoas que largaram Jesus por causa de um trabalho, e por causa de tantas outras coisas que elas pensavam que era melhor para elas naquele momento, mas mais tarde foi a causa da ruína delas. Entende, sim ou não? Mas foi uma escolha que elas tiveram que fazer. Jesus estava ali. A opção de escolher ficar com Jesus ou com Barrabás estava na mão deles. Foram eles que escolheram soltar quem? Barrabás, e crucificar Jesus. Então diz, versículo 21, e respondendo o presidente disse-lhes, qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Então disse-lhe Pilatos, leia aí comigo por favor, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. 2000 anos se passaram e a palavra de Deus está perguntando para mim e para você hoje: o que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Você vai escolher como Salvador ou vai crucificá-lo novamente? Porque escolhê-lo como Salvador significa assumir um compromisso com Ele. Escolher Jesus como Salvador significa você obedecer à palavra de Deus. Não se trata de ser um religioso. Não se trata de você andar com a camisa escrito eu amo Jesus ou com a Bíblia debaixo do braço. Se trata de você assumir Ele como Senhor da sua vida, como seu Salvador e viver em comunhão com Ele todos os dias da sua vida.
E assim como Ele morreu por você, significa hoje você morrer para este mundo por amor a Ele, vivendo em comunhão com Ele para sempre. Amém? Então a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje é: o que você vamos fazer com Jesus, chamado Cristo, no dia de hoje? O que eles fizeram? Versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Cabe agora cada um de nós fazermos a nossa escolha. Amém? Sentado mesmo, encurve aí o seu rosto, por favor. Não diga nada, por gentileza. Ó, meu Pai, o Senhor tentou convencer Pilatos, através da esposa. O Senhor tentou convencer Pilatos, através das próprias palavras do nosso Senhor Jesus. Mas ainda assim, Pilatos decidiu fazer a vontade da multidão. O povo, que alguns ali até já haviam sido curados, alguns ali até haviam sido contemplados com milagres que Jesus tinha feito, mas naquele momento, eles decidiram crucificar o nosso Senhor, por causa de um sonho de liberdade, um sonho que eles tinham de ficar livre de Roma. Então eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor toque nos corações, para que ninguém que esteja aqui cometa o erro que aquela multidão cometeu, ninguém cometa o erro que Pilatos cometeu. Em nome de Jesus, fiquem de pé, no nome do Senhor Jesus. Mestre, perdoa, eu também fui Jerusalém. Assim como Pilatos, eu disse amém.